Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Que alegria poder estar aqui com você, que alegria poder partilhar com você a escola de cura, tudo isso, toda essa plataforma, tudo isso, esse material está sendo gravado, depois vai virar apostila, depois vai virar livro, vai ter as aulas gravadas para a gente poder assistir, para a gente poder assistir com os nossos grupos, vai ficar aí esse material para a gente poder usar depois e fazer tantas coisas boas, salvar tantas vidas, aplicar no nosso ministério, aplicar no seu ministério. Nós estamos no terceiro módulo. No terceiro módulo, nós estamos aprendendo as orações, como fazer as orações. Então, hoje, nós vamos aprender como fazer uma oração de renúncia. E qual a importância da oração de renúncia? Todas as orações são importantes, gente. Todas, todas. Mas existe uma oração específica para cada coisa. Existe uma oração para cada momento daquilo que você vai fazer. E a oração de renúncia, ela tem uma importância muito grande, tá bom? A oração de renúncia, ela tem muita importância. Então, hoje nós vamos falar dela aqui e você vai aprender a usar no seu ministério, na intercessão. Você vai aprender quando você for fazer oração por uma pessoa, a importância de não fazer uma oração antes da pessoa renunciar a tudo o mal que ela fez, ao pecado, às consagrações, enfim, a todas as coisas. Como é importante a oração de renúncia. Geralmente a gente vai nos lugares, nos retiros, e a gente vê que muitas pessoas não fazem mais a oração de renúncia, não entendem a importância da oração de renúncia, né? Aí trazem Jesus, fazem todo uma oração linda, maravilhosa, se canta muito, né? Inclusive a gente está nesse momento onde a gente canta, 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 mas o cantar, ele é uma oração maravilhosa. Eu sou músico, né? Então eu uso a música para chegar aos corações, né? Um ministro de música. Porém, existem orações que são muito importantes. E a oração de renúncia é uma delas, tá bom? Não é? Então, por exemplo, às vezes a pessoa fez uma consagração, às vezes a pessoa tem um pecado aí de infância, né? Um pecado de estimação. Às vezes ela fala coisas, né? Nós vimos aqui o poder da palavra, poder da maldição, nós vimos aqui o poder da bênção também. Mas hoje nós vamos ver que muitas vezes, para uma oração de cura, de libertação, uma oração de cura interior, é importante, antes da oração, a pessoa fazer a oração de renúncia. Por quê? Porque como é que ela vai ser curada de uma coisa que ela não renunciou ainda? Vai vendo a lógica disso. Como que ela vai é, ser liberta de uma coisa que ela ainda não renunciou, que ela não deseja tirar da vida dela? Como que ela vai ser liberta disso? Então, é muito importante a oração de renúncia. E é disso que nós vamos falar aqui, tá bom? Então, se você for ver, ó, a gente até vai aprender uma coisa aqui, né? Então, nós aprendemos que quando eu vou fazer uma oração, primeiro, nunca estar sozinho, né? Então, nunca estar sozinho. Jesus falou que onde dois ou mais estiverem, eu estarei no meio deles. Então, é sempre bom, né? Mesmo que seja num momento de urgência, estar dois ou mais, certo? Depois, nós falamos que é bom que você que vai fazer oração pelas pessoas esteja em dia com os sacramentos, com a sua vida de oração. Então, a confissão e tudo mais. Então, olha, comecei a oração. Essa oração vai ser como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Nós vamos pedir perdão dos nossos pecados ali, todo mundo. Então, faz uma oração, né? Faz todo mundo repetir essa oração, né? Senhor Jesus, nesse momento, pelo teu sangue,
nós pedimos perdão de todos os nossos pecados, confessados e não confessados. Liberta-nos, Senhor, de toda a consequência dos meus pecados e tudo mais. Tá vendo? Ó, começou uma oração. É importante que a gente faça a oração ao Espírito Santo. Senhor, envia teu Espírito Santo aqui nesse lugar, não é? Derrama, Senhor, teu Espírito Santo aqui. Coloca todos os dons de ciência, de profecia, de entendimento, de discernimento, Senhor Jesus, aqui nesse lugar. Faz todo mundo repetir essa oração. Depois, oração ao anjo da guarda. Pede São Miguel, né? Nós fizemos a semana passada aí a oração de São Miguel, que é uma oração de exorcismo. Então faz a oração de São Miguel, levanta-se Deus e tal, e faz a oração de São Miguel. É importante fazer essas orações todas. Pede que a milícia celeste esteja ali presente. Senhor, envia todos os teus anjos para nos proteger nesse momento. Coloca, Senhor, teus anjos em todo esse lugar. Envia teus anjos celestes para estar aqui conosco. Obrigado, Jesus, porque os teus anjos estão aqui cuidando de nós. É importante fazer isso? Sim. Depois pede a Virgem Maria. Nossa Senhora, nós te pedimos nesse momento que você possa nos cobrir com o seu manto, possa nos proteger, Maria, de todo o mal, que a tua presença, Maria, nesse momento, expulse desse lugar tudo que não pertence a Jesus, tudo que não é da tua presença. Ó, o que você está preparando? Você está preparando o lugar, você está preparando a batalha daquele lugar, não é? É sabido que nos momentos de exorcismo, os demônios, eles abominam a presença de Maria. Já teve momentos de padres, exorcistas, estarem lá fazendo várias vezes exorcismo e ele pedir, fazer o rito do exorcismo, não acontecer nada. E chegar um momento de exaustão, até exaustão física, onde o padre ele está desesperado e ele fala assim: Nossa Senhora, nesse momento de fraqueza, nós pedimos a tua presença, Maria, porque nós não estamos conseguindo, porque a nossa oração não está sendo eficaz. E de repente a pessoa possessa olhar para um canto da sala e o demônio sair da pessoa, porque é a presença de Nossa Senhora, tá bom? Feito tudo isso, agora nós vamos fazer, antes de fazer qualquer oração de cura interior, de libertação, nós vamos fazer a oração de renúncia. E é essa oração que nós vamos falar aqui agora, tá bom? Então, olha como é importante. Nós estamos vindo somando aí, ó, todas as outras orações que nós já fizemos e agora nós vamos somar ainda a oração de renúncia, que é essa oração que nós vamos fazer agora. É importante fazer a pessoa repetir com você a oração de renúncia. Então, eu não vou aqui passar a oração de renúncia naquele livro Orações de Poder, Terço da Libertação, na internet, tem uma lista lá de renúncias que você pode fazer. Então você imprime, você pega. Aqui o que eu quero fazer é você ensinar você a fazer a oração de renúncia e a importância dessa oração, tá bom? Mas depois a oração, quem não tiver, me pede que aí eu mando. Mas aqui o nosso tempo não permite que a gente faça uma lista aí de 50 renúncias, 100 renúncias. Tem lá, e você pode fazer todo dia também. Bom, vamos lá então, preparado aqui o caminho para a oração de renúncia. Então, nós vamos agora aprender um pouquinho sobre a renúncia. Então, o que é renúncia, gente? Renúncia significa o ato de recusar, rejeitar ou desistir voluntariamente de algo, como um direito, cargo, benefício ou posse. Então, olha só, quando eu digo, Senhor Jesus, eu renuncio a Satanás, renuncio ao pecado, renuncio aos seus anjos, renuncio a todo pensamento errado, renuncio às obras da carne, renuncio a desejos espirituais,
renuncio. O que eu estou dizendo para Jesus? Que naquele momento eu corto isso da minha vida. E a minha palavra, ela tem muita autoridade. Por exemplo, de repente, num momento aí, você está com um sentimento ruim no seu coração. Então você pode dizer: Senhor, nesse momento eu renuncio a esse sentimento, eu renuncio a esses pensamentos, eu renuncio a esses desejos. Agora, Senhor, limpa o meu coração. Às vezes andando na rua, Senhor, essa pessoa que me fechou aqui, eu renuncio a esse sentimento que eu estou aqui no meu coração. Coloca toda a tua paz, eu renuncio a isso, abençoa essa pessoa. Bom, o termo renúncia descreve a ação de abrir mão de algo a que teria direito ou que se possui. Pode ser aplicado em diversos contextos. Então, aqui é claro que nós estamos falando ao contexto espiritual, não é? Mas uma pessoa pode renunciar à herança, ela pode renunciar a um trabalho, ela pode renunciar a um prêmio que ela recebeu, não é verdade? Mas aqui nós estamos falando da renúncia do pecado, da renúncia de Satanás, tá bom? Então, ó, de uma maneira geral, desistir de um desejo, recusar uma oferta ou abandonar ambições pessoais. No sentido espiritual religioso, refere-se a negar a si mesmo. Então, Senhor, eu renuncio à minha própria vontade, aos meus pensamentos. Eu renuncio, Senhor, a tudo que eu estou sentindo agora. Eu renuncio, Senhor, a essa falta de perdão, a essa falta de amor. Eu renuncio ao meu pecado, Senhor, pecado da carne, pecado espiritual, pecado financeiro, Senhor. Eu renuncio a essa vontade que eu tenho de gastar no cartão e eu não incontrolável. Eu renuncio a essa vontade de comer doce o tempo inteiro, de forma desregrada. Eu renuncio. Abandonar o egoísmo, as ambições mundanas, para seguir um propósito maior ou se conectar com a fé. Então, para que eu renuncio tudo isso? Eu renuncio porque eu quero mais espiritualmente. Eu quero a graça de Deus na minha vida. Então eu renuncio a tudo isso para que eu tenha uma vida espiritual mais alta. A palavra renúncia, ela deriva do latim renunciare. É formada pela combinação dos seguintes elementos: re, que indica volta ou retrocesso. Então, né? Re significa voltar ao caminho. E nuntiare, que significa anunciar ou declarar. Então, eu anuncio que eu estou voltando esse caminho, eu renuncio, eu revolto, né? Eu volto para o caminho de Deus. Portanto, a etimologia da palavra anunciar a volta, eu estou voltando para Deus. Então eu renuncio, eu anuncio que eu estou voltando. Declarar o retrocesso, no sentido de tornar público, voltar atrás, uma posição onde eu renuncio aqui diante de todo mundo, né? A minha vida velha, eu quero uma vida nova. Então eu renuncio à minha vontade, eu renuncio ao que eu sou, eu renuncio aos meus defeitos, porque eu quero uma vida nova. Tá vendo? Então, você que é do ministério que vai conduzir uma oração, é esse o grande objetivo. Você pode explicar isso para a pessoa também, tá bom? Bom, a Bíblia, ela não traz uma oração de renúncia pronta, mas o princípio da renúncia aparece no chamado de Jesus. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Mateus 16, 24. Então Jesus fala: se você quer ser meu, renuncia a si mesmo, pegue a sua cruz, porque não é fácil renunciar às coisas. Não é fácil renunciar ao pecado. Não é fácil renunciar à minha vontade, aos meus desejos, aos meus planos. Mas quando eu faço isso, eu vou caminhar mais com Deus.
A renúncia inclui resistir ao demônio. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. Tiago 4:7. Então, resistir ao demônio é renunciar às coisas que ele propõe na minha vida. Eu não aceito, em nome de Jesus, pelas suas 5 chagas, eu renuncio a tudo isso que o demônio me oferece. Também significa romper com o pecado. Nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Romanos 6:6. Meu velho homem foi crucificado com Cristo. Eu renuncio, Jesus, à minha vontade antiga, a voltar ao passado, às minhas manias, às minhas doenças. Eu renuncio, Jesus. E escolher livremente o Senhor, como diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só que para eu e minha casa servir ao Senhor, precisa estar limpa. Eu preciso renunciar a tudo isso que me é apresentado pelo demônio. O demônio quer nos oferecer coisas para nos arrancar do caminho de Deus. E eu renuncio. A renúncia bíblica é uma decisão espiritual contínua, sustentada pela vigilância. 1 Pedro 5, de 8 a 9. Então, é uma decisão. A renúncia é uma decisão. A pessoa que você está fazendo a oração, ela decide, ela renuncia à vida velha. Não significa que ela vai sair dali e já vai estar pronta, mas ela se decidiu pelo caminho do Senhor e a partir dali ela vai ter que renunciar todos os dias da vida dela. Reconhecer a soberania de Deus, entregando a vida a Cristo como único Senhor. Mateus 16:24. Jesus é o meu Senhor. Se Jesus é o meu Senhor, eu renuncio a tudo que se me apresenta de forma errada. Então, romper com as escolhas antigas, pedindo libertação interior. Hoje eu falava de um amigo meu de infância, que tem tantos dons, mas escolheu ficar na vida destruída. Tantas oportunidades que teve e escolheu ficar naquela vida. Então, na verdade, a gente precisa escolher o caminho de Deus, tomar decisões. A renúncia é isso, tá? Então, eu renuncio livremente. Eu renuncio livremente a Satanás. Tanto que quando eu vou fazer oração para as pessoas, antes de fazer a oração, eu converso com a pessoa. Você quer mesmo ser curado? Quero. Mas você está disposto a renunciar a toda a sua vida velha, começar uma vida nova? A renunciar às coisas que Satanás te apresenta para você ter uma vida nova? Você está disposto? E a pessoa tem que dizer sim, porque você está disposto a viver os sacrifícios. Por exemplo, depois que a gente faz oração por uma pessoa, eu sempre pergunto, eu falo para ela: olha, nós aqui fizemos a oração, a maldição está quebrada, Jesus agiu, Jesus curou, mas irmão, se você não decidir fazer as orações, rezar o texto todo dia, ir na missa, viver os sacramentos, esses demônios que saíram vão voltar ainda mais fortes e vão acabar com você. Então, as pessoas estão procurando mágica, né? Que vai alguém lá, impõe as mãos e elas são curadas. Mas ela não quer fazer a parte dela. E a renúncia é a parte dela. Então, pensa que rezar o terço todo dia é fácil? É gostoso? É gostoso. Mas é fácil? Não, tem dia que você está cansado, tem dia que você não quer, tem dia que o corpo só quer deitar e tal. É uma escolha. E quando eu faço uma escolha em Deus, eu estou renunciando a outra coisa, não é? Às vezes, rezar o terço significa renunciar a uma novela, a ficar no sofá, e você está cansado, é justo, é merecedor, mas você tem que renunciar a alguma coisa, né?
Escolher servir a Deus conscientemente com decisão pessoal e diária. Josué 24:15. Eu escolho servir a Deus. É uma escolha profunda. Pedir proteção do Espírito Santo que fortalece a mente e o coração. 1 Coríntios 12:13. Invocar o nome de Jesus com humildade, reconhecendo que a vitória vem dele. Quem é que faz a obra? É Jesus. Filipenses 2:10. Então, em toda a oração de renúncia, é em nome de Jesus, é pelas suas 5 chagas, é pela água derramada na cruz, é pelo seu nome, Jesus, é pelo teu amor derramado na cruz. Nesse momento, Jesus, eu renuncio a todo o mal. Você vê que, se você junta tudo isso que nós estamos falando aqui, nós estamos te dando toda a fórmula da oração de renúncia baseada na palavra de Deus, não é? Afirmar a identidade do Filho de Deus, rejeitando toda mentira espiritual. Senhor Jesus, tira de mim, eu renuncio a todos os pensamentos que não vêm de você, Jesus. Eu quero somente pensamentos que vêm de você. Eu não aceito mais, Jesus, fazer nada errado. Eu não aceito mais na minha vida. Eu quero, Senhor, uma vida nova. Viver em vigilância e perseverança, permanecendo firmes na fé. 1 Pedro 5, de 8 a 9. Então, quem vai fazer uma oração de renúncia tem que estar disposto a fazer sacrifício pela vida nova. Porque senão a pessoa está procurando uma pílula mágica que ela toma e acontece uma libertação. Gente, não é assim. E nós temos que explicar para as pessoas que não é assim. A cura, a libertação, ela vem por graça de Deus? Claro que sim. Jesus faz milagres? Claro que sim. Eu já vi milagres, muitos milagres. Muitos, eu já vi muitos milagres. Jesus faz milagres? Faz milagres. Mas Santo Tomás de Aquino vai dizer que a graça pressupõe a natureza. Quer dizer o quê? Que eu tenho que fazer a minha parte. Então, às vezes, a pessoa quer sair do pecado, quer sair da droga, pô, mas fica só andando com os amigos que usam droga. Vai usar droga, caraca, né? Tem pessoa que quer uma vida nova, pô, mas você fala, ó, vai ter um momento de oração, não vem. Ah, vai ter aqui a própria escola de cura, vem aqui aprender, não vem, prefere ficar vendo vídeo no TikTok, sei lá. Ó, nós vamos rezar o terço, não aparece. Então, será que você quer mesmo uma vida nova? Precisa pensar, porque quem quer uma vida nova tem que tomar decisões concretas, não é? Então, eu estou há 30 anos aqui, não é? Fazendo escolhas, todos os dias eu tenho que escolher por Deus de novo. É todo dia, até o fim da vida, não é uma coisa que você escolhe uma vez, né, e acabou. Na semana retrasada, o padre Lucas falava na missa, né, que a conversão é todo dia. Claro que tem um momento que você tem um encontro com Jesus, e esse encontro com Jesus te impulsiona para o resto da vida. Também é conversão isso. Mas depois você vai ter que fazer uma escolha todos os dias. Então, aqui para nós que estamos aqui, qual será que é a renúncia que ainda me falta? Todos nós temos. Ainda tem renúncias que eu preciso fazer, né? Bom, então, a oração de renúncia é quando eu tomo uma decisão de deixar tudo aquilo que é velho para eu ir para uma vida nova. Então, imagina, a pessoa te pede, você faz uma oração por mim? Faço sim. Vamos, pode ser hoje? Pode. Então, qual é a pergunta que a gente tem que fazer para ela? Irmão, você quer mesmo deixar essa vida velha? Você quer mesmo ser curado? Você quer mesmo que Jesus faça um milagre na sua vida? Quero. Mas você está disposto a renunciar
ao pecado, ao demônio, à vida velha, às suas manias, às coisas que você fala? Você está disposto a mudar tudo isso na sua vida? Porque a cura, a libertação, ela pressupõe que você quer a mudança. Porque eu posso fazer oração por você e vou fazer independente de qualquer coisa. Mas se você não tomar a decisão de romper com a vida velha, você tem que fazer a sua parte. Deus vai fazer um milagre na sua vida, mas você tem que fazer a sua parte. E é por isso que nos retiros vai ter lá todo o retiro de conversão, vai ter lá uma palestra sobre o pecado. Por quê? Se a pessoa, né, tem a palestra do pecado, depois tem que ter o momento de renúncia, porque na palestra de pecado, você vai lá e conscientiza a pessoa o que é o pecado, e depois você tem que fazer a oração para ela poder renunciar ao pecado que ela vive. Tá vendo? Então, uma coisa tá ligada à outra. Então, precisa ter as duas coisas. Precisa ter a consciência do pecado e depois precisa ter a oração de renúncia, onde a pessoa vai renunciar a cada pecado. Então, no nosso retiro, por exemplo, nós temos uma lista que a gente vai falando lá dos pecados. Se você quiser também, existe uma folha que ela tem lá 500 pecados. E aí você pode entregar essa folha para a pessoa, que é um exame de consciência, e a pessoa marca lá os pecados dela, e depois ela faz a oração de renúncia de cada um dos pecados que ela tem. Porque às vezes a pessoa nem sabe que aquilo é pecado. Então é preciso ter um momento de exame de consciência e depois precisa também, em outro momento, ter a oração de renúncia daqueles pecados. E ó, ainda não é a confissão, tá vendo? Ó? Olha como cada coisa é importante. Então tem a consciência do pecado, né? Depois tem a oração de renúncia e depois o ideal era ter um sacerdote para a pessoa ir lá e se confessar, que aí ela vai estar com a vida sacramental limpinha, tá bom? Então são as três coisas, ó. Então aqui eu já te falei três coisas que são fundamentais ter num retiro, não é? Tá bom? Então, muitos retiros por aí nós vamos, o que que tem? Tem a oração, tem a palestra de pecado, mas depois não tem a oração de renúncia do pecado e não tem a motivação para a pessoa se confessar. Às vezes não tem um padre lá, mas você entrega o exame de consciência para a pessoa, ela faz o exame, depois ela procura o padre para receber o sacramento. Tá vendo? Aqui você está fazendo a caminhada completa, tá? Sobre o pecado, a renúncia e a confissão desse pecado, beleza? Bom, gente, queria viver com vocês um momento rápido, né? Como é que funciona, como é que a gente pode fazer uma oração de renúncia, tá bom? Então, se você puder aí, a gente vive um momento de oração de renúncia agora, que também serve para nós, que também serve para você, que também serve para a tua vida nesse momento. Então, a gente teve um esclarecimento do que é a renúncia, mas é importante a gente viver também um momento de oração. E fazendo com você, depois você também aprende a fazer com outra pessoa. Então vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, nesse momento que eu estou aqui, Senhor, eu te entrego, Senhor, a minha vida, Jesus. E é no teu nome, Jesus, é pelas tuas 5 chagas, é pelo teu sangue derramado na cruz, é pela água que jorrou do teu peito na cruz, é pela tua cruz, é pelo amor que você derramou na cruz, Senhor. É pelo teu nome, Jesus, que nesse momento eu renuncio a todo o mal, Senhor. Eu renuncio a Satanás e seus anjos. Eu renuncio, Senhor Jesus, tudo na minha vida espiritual, os votos secretos, as maldições, Jesus. Eu renuncio, Senhor, na minha vida espiritual,
toda palavra, Senhor, que saiu da minha boca, que me impede, Senhor, de ser mais de Ti, Jesus. Nesse momento, Jesus, eu renuncio também na minha alma, Senhor, os desejos, Senhor. Há desejos errados, desejo de gula, desejo sexual, desejo, Senhor, de preguiça, Senhor, desejo de não estudar, desejo, Jesus, de não crescimento. Eu renuncio, Senhor, a todos esses sentimentos, Senhor. Sentimento de culpa, Jesus, eu renuncio. Eu renuncio, Senhor, a todo sentimento de amor errado. Eu renuncio, Senhor, a todo desejo, Senhor, da carne. Senhor Jesus, eu renuncio, Jesus, no meu corpo físico, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que me leva à preguiça, tudo aquilo que me leva ao pecado, as minhas mãos que nasceram para santificar, Jesus, que me levam a pecar, eu renuncio, Jesus, a todo o pecado da carne, do espírito e da alma, Senhor Jesus. Nesse momento, Jesus, pelas tuas 5 chagas, eu renuncio, Senhor, a todo sentimento que nasceu dentro de mim desde toda a eternidade. Eu renuncio a tudo aquilo que me impede de ser completamente seu, Jesus. Eu renuncio, Senhor, a toda raiva, a todo ódio, a toda falta de perdão, Jesus. Eu renuncio, Senhor, a todo apego a mim mesmo, a vaidade, Senhor, a tudo aquilo, Senhor, que me rouba, Senhor, da tua presença, a tudo aquilo que me rouba do céu. Eu renuncio a toda vaidade, a todo desejo financeiro desenfreado. Eu renuncio, Senhor, ao fracasso financeiro, ao fracasso profissional. Eu renuncio a tudo aquilo que me impede, Jesus, dentro da minha casa, de ser um bom pai, de ser uma boa mãe, de ser um bom filho, Jesus. Eu renuncio, Senhor, a todas as vezes que eu não me achei um bom homem, uma boa mulher, uma boa esposa, um bom profissional. Eu renuncio, Jesus, a tudo aquilo na minha carne, na minha vida, Senhor, que me impede de chegar a Ti, de ter uma plena comunhão contigo, Senhor. Eu renuncio à minha vida velha, ao meu passado, Senhor, que me impediu de ser mais de Ti. Eu renuncio a todos os pecados que eu cometi, Senhor, e de tudo aquilo que está impregnado em mim, a toda mancha, Senhor, eu renuncio agora, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome é que eu peço, Jesus. Transforma-me numa vida nova, abençoa a minha vida, abençoa, Senhor, o meu ministério, abençoa o meu coração, abençoa tudo que eu sou, Jesus. Que eu possa, Senhor Jesus, ser cada vez mais de Ti, que eu possa, Senhor Jesus, cada vez traçar o meu caminho para o céu, Jesus, para honrar e glorificar o Teu nome, é que eu peço tudo isso, pela Tua Mãe Maria, pela nossa igreja, pelos sacramentos, Senhor, pelos padres que oram conosco e por nós, Senhor, pelos padres que Te consagram na Eucaristia, nós Te pedimos, Senhor, renuncio, Jesus, de uma vez por toda a tudo aquilo que não Te pertence, Jesus, porque eu quero uma vida nova. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o teu ministério, tudo isso que a gente está aprendendo junto, que a gente possa colocar a serviço de Deus, da igreja, principalmente dos irmãos. Obrigado pela tua participação. Divulga esse trabalho para que outros possam ter acesso. E até a próxima. Valeu, povo!